Havia grande expectativa a respeito da divulgação dessa reunião, e por bons motivos. Aqui ficaria comprovada a interferência do presidente da República na Polícia Federal. Bolsonaro teria ferido as instituições para salvar a própria família. Quem iniciou a cadeia de eventos que fez com que isso aqui tudo viesse a público foi esse cara, emburrado e de braços cruzados. Quem olhasse para a cara dele nessa reunião poderia intuir que algo não ia bem entre ele e o chefe. Aconteceu tudo como Moro esperava. A reunião veio a público, o ex-juiz expôs mais um presidente. E eu tenho o poder e vou intervir em todos os ministérios, sem exceção. Mas e agora? Será que alguém está impressionado com isso? Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A reunião é exatamente o que o bom senso temia que fosse, mas também é exatamente o que o bolsonarismo, que é o contrário do bom senso, queria que fosse. Pode acreditar, para a base radicalizada e olavizada que ainda apoia esse governo, isso aqui soa maravilhosamente bem. Desculpa, linguagem, é uma putaria. Putaria. É grave que o presidente interfira na Polícia Federal para facilitar a vida dos filhos dele. Mas o que dizer do ministro do Meio Ambiente, que vê a pandemia como oportunidade para liberar geral na Amazônia? Ter um esforço nosso aqui, quando estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. De INFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. O palavreado é rebuscado, mas não tenha dúvidas. Esse cara está sugerindo a facilitação do garimpo, do desmatamento e, por consequência, do genocídio indígena. Isso é grave. Não ficaria assim se as instituições estivessem funcionando normalmente. Só que não, elas não estão. O mundo vê o Brasil como um país derrotado na batalha contra o novo coronavírus. É só olhar para as manchetes da imprensa internacional, é só olhar para o presidente dos Estados Unidos, sugerindo barrar a entrada de brasileiros no país dele. Todos os sinais externos apontam para o encolhimento diplomático do Brasil. Apesar disso, o ministro das Relações Exteriores acha que o Brasil estará num seleto grupo de países que vai definir como será o mundo pós-pandemia, a tal nova ordem mundial. 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Um dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus pré quanto o pós-segunda guerra suprema. Eu acho que é verdade. E assim como houve um Conselho de Segurança que definiu a ordem mundial, 5 países depois da Segunda Guerra, vai haver uma espécie de novo Conselho de Segurança, e nós temos dessa vez a oportunidade de entrar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, ajudar a formatar um novo cenário. O ministro da Educação faz um discurso pesadamente ideológico. Weintraub faz uma breve lista das coisas que ele odeia, e uma dessas coisas foi cortada porque poderia ferir os interesses internacionais do Brasil. Odeio o Partido Comunista. Está querendo transformar a gente numa colônia. Ninguém precisa ser um gênio das relações exteriores para entender que ele falava do Partido Comunista Chinês, partido que só rivaliza com os povos indígenas pelo ódio de Weintraub. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Não quer ser que é povo brasileiro, só tem um povo. Talvez Weintraub não saiba, talvez ele não se importe, mas essa coisa aí de só há um povo, isso foi slogan de um certo regime derrotado na Segunda Guerra Mundial. Regime do qual Weintraub parece retirar algum ímpeto autoritário. Na reunião, ele fala em prender adversários políticos e ministros do STF. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Isso jamais poderia ser dito numa reunião ministerial se as instituições estivessem funcionando normalmente.
Mas, de novo, elas não estão. A fala de Damares Alves parece deixar alguns dos colegas dela meio nervosos. Quando a ministra começa a falar, fica claro que o governo Bolsonaro não gosta nem da população quilombola e nem de seus valores. Só que isso também não é novidade. A questão dos nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Damares passa por diversos tópicos durante a fala dela. O que começa com quilombolas termina na pandemia, com a promessa de mandar prender governadores e prefeitos que determinem medidas de restrição à circulação de pessoas. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. Isso jamais poderia ser dito numa reunião ministerial, se as instituições estivessem funcionando normalmente. Mas, de novo, elas não estão. Essas são as ruas de São Paulo, vazias como elas ainda deveriam estar. Aqui nessa cidade, o assunto é um só: uma doença que mata e que precisa ser combatida com urgência. Só que na reunião, dentro do Palácio do Planalto, pouco se fala sobre a pandemia. O assunto principal é o governante, o governo e a permanência no poder. E se eu cair, cai todo mundo. Agora vamos cair, se vai cair um dia, cai lutando, de uma maneira justa, não por uma babaquice de exame antivírus, pelo amor de Deus. Um governo preocupado apenas consigo mesmo, a ponto de abandonar a população à própria sorte, a ponto de dizer "e daí?", jamais deveria existir. E não existiria se nós, como sociedade, estivéssemos funcionando normalmente. Mas nós não estamos. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje, com 1 dia de atraso, pelo qual eu peço desculpas. Desculpa, Ludmila. A gente vê aí a Ludmila e o Maicon. Os dois completaram 3 anos juntos no dia 21 de maio. É pro Maicon que a Ludmila dedica a mensagem que segue. Nessa imensidão que é o universo, tivemos a mais bela sorte de poder compartilhar nossas vidas. Para mim, estar ao seu lado é bem mais que um presente de Deus. Eu te amo e sempre irei te amar. Feliz 3 anos e até 2047. A data parece aleatória, mas é só pra gente. Pros dois, faz sentido. Beijo, gente. Valeu!